Bum! E aí, galera, no canal, tudo bom com vocês? É o Thiago aqui mais uma vez. Primeira vez que eu vejo, primeiro vídeo. Então, galera, esse é o primeiro vídeo do meu canal, canal Futebol em Casa, porque eu tô em casa. Não parece você que a parede do quarto, porque o pintor foi um inútil, pintor amarelo. Vai fazer o quê? Então, estamos aqui para falar sobre o meu vídeo, vai ser os 5 times mais azarados do futebol brasileiro. Olha pra você ver, hein? Tem um tema mais da hora. Os 5 times mais azarados do Brasil, do Brasileirão. Pra você ver. E eu vou fazer uma contagem simples nesse ranking. Porque eu vou ranquear quem é o mais azarado do futebol brasileiro. Não é minha opinião, é um ranking com toda a informação. Nessa Não hora é eu não minha sabia a opinião. merda que ia acontecer. Não é minha opinião, mas tudo bem. Então esse ranking vai ser aqui. Pera aí, que eu vou ver aqui. Não. Desculpa estar Nesse sufocando, ranking mano. Quem aqui mandou desse gravar no celular do futebol, pai, né? os 5 times mais azarados. Então vamos ver aqui. Pera aí. Aqui. Aqui. Aqui a gente vai fazer tipo uma corridinha, tipo aquela corridinha do Fantástico, dos cavalinhos, só que não tem nenhum cavalo aqui. São as pessoas que estão na rua, tô brincando. Aí a gente vai fazer tipo uma corrida. E a gente vai ranquear, fazer critérios para ver qual time é o mais azarado do futebol brasileiro. Vem comigo. Então, vamos ver o critério. Primeiro critério, o tamanho do time. Tipo, o tamanho do time. Tipo, se o time é dos... Eu vou fazer só dos grandes, vou fazer dos pequenos, né? O tamanho do time, tipo, quanto o time tem de vice-campeonato. Quantas vezes ele foi vice? Quantas vezes ele foi Argentina? Quantas vezes ele foi... Vocês me entenderam? Vice. Aí depois a seca de títulos, tipo, quanto tempo o time ficou sem ganhar nenhum título? 10, 15, 20, 30, não sei. Aí depois tem craques que jogaram no time, tipo, vamos ver. O Pato. O Pato não é craque, mas tipo, o Pato veio pro Corinthians. Pô, você pensou que ia arregaçar, mas não. É um azarado. E um craque também que formou no time, mas só foi dar bem lá fora. Tipo, eu vou contar isso com um pequeno azar. Tipo, porque, tipo, vamos ver, Marquinhos. O Corinthians não quis ele, mas aí se tornou um baita zagueiro. Então é um pouquinho de azar, né? Tô dando um Relaxa, exemplo vocês não só, tão cegos. É entendeu? meu celular que é ruim E mesmo, uma tá? promessa que veio do outro time. Aí o outro é se ele foi rebaixado, claro, que isso é um azar, né? Se ele tomou muita goleada de time pequeno, goleada de time pequeno, hein? Não é time grande, porque time grande você acaba tomando goleada, mas time pequeno. E vexames históricos, que é resumindo tudo isso. Então vamos ver os... Vamos para o primeiro, que é o... Quanto o time tem vice? Qual o time que tem mais vice? Vamos ver. E nesse critério eu peguei cada um desses negocinhos. Tipo, o primeiro dos que tem mais vice ganha 3 pontos. O segundo ganha 2 e o terceiro ganha 1. Aí vai pro outro de seca, de craque que não deu certo, ou que era promessa e não deu certo no seu time, ser rebaixado, e tomou uma goleada do time pequeno. Aí nesse cada um que for primeiro ganha 3. O segundo desses critérios ganha 2 e o terceiro ganha 1 ponto. Aí a gente vai ver como vai ficar. E agora... vou fazer uma transição. Agora, os maiores vices do Brasil. A gente veio ranqueando aqui, fiz uma pesquisa muito averiguada com meus analistas táticos, tô brincando, que sou eu mesmo, no meu celular. Então eu fui pesquisando, pesquisei bastante, hein, mano. Agora vamos pros times com mais vices. Menção honrosa aqui pro quarto lugar, que não conta, que é o Vasco, que tem 42 vice, mas não entrou. Então, pra quem acha que o Vasco é o time com mais vice, não é. Por incrível que pareça, não é mesmo. Ele só tem 42. O Flamengo tá na frente dele, o cheirinho. Mas, não. Então vamos pros três, os três primeiros. Os três primeiros são... Deixa eu ver. Escrevi tudo errado aqui. Na terceira posição veio o Cruzeiro. O incríveis mesmo, 44 vices. Sendo 25 do Mineiro, 25. 4 vezes no Campeonato Brasileiro, quando era mata-mata, lembra? Quando jogava mata-mata, quando não era a sua época, quando você nem era nascido, se você tá me assistindo, ou você é um pouco mais velho. 2 vezes Libertadores, 2 Libertadores eles perderam, vice, e 2 Mundiais, que lembra daquele também contra o Borussia e o outro lá também. Então ele fica com 1 ponto naquele ranking que a gente vai fazer dos mais azarados, né? Vai guardando esse nome, Cruzeiro. Aí em seguida veio o São Paulo, o Soberano, que tem bastante vice, é Soberano e vice, né? E tem 45 vices, 23 pro Paulista,
6 vezes no Brasileiro e 3 vezes na Libertadores. Olha se o São Paulo não é azarado, que ele fala que tem 3 Libertadores. Já pensou se ele ganhar as 3 finais? Ele teria 6 Libertadores. Então isso é uma baita azaração. Azaração para explicação, né? Azarado. E também nunca ganhou uma Copa do Brasil, que foi uma final e perdeu. Por isso nunca tem também uma Copa do Brasil. Então o São Paulo fica em segundo lugar nesse ranking. Não, fica com 2 pontos. Mas é o segundo nesse ranking de vice. E em primeiro lugar, vamos ver. Vou tentar colocar na edição. Se você acertou, acho que você sabe. É o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, que tem incríveis 47 vices. 47 vices, sendo 38 vices no Mineiro. 38 no Mineiro. 5 vezes no Campeonato Brasileiro e uma vez na Copa do Brasil. Ele tem bastante no Mineiro, por isso que isso daí cresceu. Então, voltando. O Atlético ganhando 3 pontos nesse ranking. Bastante, hein? São Paulo em segundo com 2 pontos e o Cruzeiro com 1 ponto. Então esse foi o meu ranking. Agora vamos para os maiores secas. Aquela seca lá, tipo Nordeste. Assim a gente vai ver agora. Pera aí. Vamos ver a maior seca. Por enquanto, vamos ver se vocês estão lembrando, hein? Ó, Cruzeiro com 1 ponto, São Paulo com 2 e Atlético com 3. Vamos ver da maior azar. Agora vai para maior secas. Aqui eu só pego os 3 primeiros, tá? De todos os times do Brasileirão. Então, em terceiro lugar temos o Santos de Pelé, o Santos do Venho, que ficaram incríveis 20 anos sem título. Então ele fica em terceiro lugar com 1 ponto, Santos. Aí em segundo lugar veio. Nossa, minha respiração forte. Pô. Em segundo lugar veio o Botafogo, com 21 anos sem título. Que depois do Garrincha lá, os caras nem sabiam que era título. Então fica com 2 pontos. E depois o Corinthians, que é o em primeiro lugar, o Corinthians, com 23 anos sem título. Daquele desde 77, quanto ele ganha. Então o Corinthians ficou com 23 anos sem título. Então ele fica em primeiro, que é uma baita azaração. E a azaração tá foda. Foi um baita azar ficar 23 anos sem título, ou não é? Então temos aqui os rankings aqui. Então temos Atlético com 3, Corinthians com 3, São Paulo com 2, Botafogo com 2, Cruzeiro com 1 e Santos. Agora a gente vai dar os craques que não deram certo no seu time. Tipo craques, que eram craques e no seu time não deram certo, e promessas que você achou que não era fodona e se transformaram. Então vamos ver aqui. Nesse meu ranking, eu fiquei com... Em terceiro lugar, ficamos com o Flamengo. Porque o Flamengo tem Felipe Melo, o Vitinho, que eles contrataram, deram errado. O Alex Cabeça, que não deu certo. O Denilson, eles contrataram, não deu certo. Vampeta, não deu certo. O Marcelinho Carioca, que nasceu naquele clube, só deu certo no Corinthians. O Edmundo, que veio lá, deu errado. Elano e Conca. Olha o tanto de jogador bom que o Flamengo teve e não deu certo. Fora os que vieram agora, eu tô contando só esses craques. Não craque, mas esses caras, né? Então, esses caras, entendeu? Então, o Flamengo em terceiro com 1 ponto. Em segundo, Corinthians. Ô Corinthians, você de novo aqui. Vem aqui, passando aqui toda hora. Corinthians porque ele revelou Everton Ribeiro, Marquinhos e William. Everton Ribeiro, Marquinhos e William é um baita, né? Negócio. E depois ainda ele contratou o Pato errado. O Paulo Nunes, o Adriano, o Edmundo e o Rivaldo. O Edmundo e o Rivaldo depois de ir no Palmeiras. Então, ó que azar. Jogou no Palmeiras bem e no Corinthians mal. Então por isso tá em segundo. E em primeiríssimo lugar, temos Cruzeiro. Ei! Cruzeiro de novo aqui, porque ele revelou Dudu, Jefferson, 2 jogadores muito bons. Aí eles contrataram Bebeto, na época do 94. Donizete, monstro também, Edmundo, Ricon e Rivaldo depois do Alex sair. Então depois do Alex sair, eles contratam o Rivaldo. Olha que azar. Tipo, o Rivaldo que foi melhor que o Alex em 2002, veio pro Brasil, do Brasil, foi melhor do mundo, veio pra cá e não deu certo. Por isso que eu coloquei o Cruzeiro em primeiro. Então vamos para um ranking. Então o Corinthians agora com 3 mais 2, o Cruzeiro com 1 mais 3, é claro. E o Flamengo com 1 ponto agora. A gente vai pro rebaixamento. A gente vai pro rebaixamento. Quantos times tiveram rebaixamento? Então a gente vai ranquear. E é rapidinho. Vamos começar logo, tá muito louco esse vídeo. Terceiro lugar, com mais rebaixamentos, temos empate.
Não teve terceiro lugar, teve tudo o segundo lugar, porque todos teve 2 rebaixamentos. Eu não ia pegar um time que teve um rebaixamento, Nessa parte eu quis um dizer que, teve tipo, ter segundo, um ou time com terceiro, um se o segundo ia rebaixamento, mas aparecer. os Você outros com tá me dois, quem entendendo? seria o mais Tipo, eu não ia azarado? pegar o Inter que teve um rebaixamento, mas aí depois ele teve 3, ele teve um rebaixamento, sabe? É um rebaixamento. Mas o cara que teve 2 rebaixamentos já vai ficar em terceiro. Então vai, segundo lugar, com todo mundo quase, Fluminense, Palmeiras e Botafogo. Não, terceiro lugar veio Palmeiras, Botafogo e Grêmio. Palmeiras, Botafogo e Grêmio. Com 2 rebaixamentos todos. Só porque estão em terceiro vocês não vão Então eu entender falei por quê. errado. Aí Todos estão segundo tá o em Fluminense. segundo lugar, não tem O terceiro. Fluminense, ele tá com 2 rebaixamentos também, mas só que teve o tapetão, então ele vai cair 3 vezes. Mas só que o tapetão ajudou ele, fez opa, que nem um Aladim, e ele ficou na primeira divisão. Então, isso é uma sorte, claro, mas é um time com azar, que ia cair outra vez. Então, o Fluminense tá em segundo. E o Vasco, não, tá todo mundo em segundo. Então tá todo mundo aqui em segundo. Fluminense, Palmeiras, Botafogo e Grêmio. Não teve terceiro lugar nessa, porque eu falei. Não teria terceiro lugar, se fosse um azar cair uma vez. Eu sei que ia, mas eu sei que teve tanto time com segundo, que não ia ser legal só ter tipo um time, por exemplo, Palmeiras 2 pontos e outro com 1. Em terceiro lugar temos é esse mesmo, o Vasco, primeiro lugar, 3 rebaixamentos. Você vê, o Vasco é um baita azarado. E das piores goleadas sofridas, vamos fazer rápido que eu tô com pouco tempo aqui. Vocês também devem ter. Em terceiro lugar ficou o Fluminense, que levou 2 6-0, e um do Sport e um do Inter, mas na época o Inter tava muito ruim, mas não, tomou 2 6-0 e um do É que Sport, na então época o por isso Inter que tava muito ruim, vai o ficar Sport é um pro time nosso pequeno, né, ranking gente? Tomar 6x0 é 6. foda. O outro seria o Inter, que tomou 3 5-0 e um do São Caetano e um da incrível Chape. Aí você fala, mas o São Caetano era bom, a Chape era bom, mas peraí, esse é um time pequeno, tá me entendendo, né? 3-0. E em primeiríssimo lugar, Palmeiras, que levou mais de 5-0. 5-0. Mais de 5, 6 gols levaram, que tomou do Sport, tomou do Mirassol, tomou da Chape, tomou do Curitiba e tomou Essa hora tá falando do Eu tô Vitória, que esquecendo tomou qual foi o lugar 7x2 na hoje. edição. Então, tomou 5, 6-0. Então, por isso que ele tá em terceiro, ele tá com 3 pontos no nosso ranking. Agora eu vou pro nosso ranking final. Agora, ranking final. As menção rosa. Menção rosa para o Santos e Flamengo, que tiveram um ponto cada, que ficaram em último, Santos em seca, Flamengo pela contratação. 2 pontos para o Grêmio, o Inter, Grêmio, 2 vezes rebaixado, Inter, segundo lugar das piores goleadas, e o São Paulo com 2 pontos. Agora já Essa parte foi foda que eu pro fui no banheiro, tava muito apertado. no nosso ranking final sobre os piores times mais azarados do futebol brasileiro. A gente veio aqui com, Atlético Mineiro com 3 pontos, junto com ele o Vasco, 3 pontos, o Fluminense com 3 pontos. Então, para decidir o primeiro lugar, eu pensei assim, mano, o Vasco tem rebaixamento, puta azar. Mas o Atlético tomou 47 vícios, puta azar. Mas o Fluminense também foi 2 rebaixados e tomou muita goleada, muito azar. Então, o que eu fiz? Então, em terceiro, eu deixei o Fluminense, porque ele acumulou pontos em vários setores do pior coisa. Então, o Fluminense foi em terceiro, depois do Vasco, que foi 3 vezes rebaixado e foi bastante vezes vice. E o Atlético Mineiro, que foi só uma vez rebaixado, mas também tem muito vice. Então, esse é o terceiro lugar. Puf. Agora, o nosso medalha de prata dessa rodada. Medalha de prata deve ser uma merda, né? Não, mas tudo bem. Medalha de prata vai para Botafogo. Essa parte deu Alzheimer e eu esqueci um pouco. Aqui, Botafogo, Cruzeiro. Segundo medalha de prata vai para Botafogo, Cruzeiro. Botafogo porque foi 2 vezes rebaixado e também ficou 21 anos sem título. O Cruzeiro teve azar dos craques, que foi o pior. A pior contratação em craques foi revelado no seu time, não deram certo. Foi o Cruzeiro. E um ponto porque ele é bastante vice. Ele é o terceiro pior vice do Brasil. Então o que eu quis dizer? Então, mano, o azar, eu fiquei pensando assim. Eu achei que é o Cruzeiro. Um azar eu achei que era o Cruzeiro. Por que eu acho que é o Cruzeiro? Porque ele foi a pior contratação. Tipo, nenhuma contratação fodona dos caras de mundo, esses caras não deram certo.
E ainda ele também teve muito vice, ele é o terceiro lugar vice no Brasil. Eu sei que o Botafogo ficou 2 anos rebaixado em 21 anos sem título, mas foi num período ruim e o Botafogo deu a rebaixar. Mas, pô, você ter esse azar de ter craque, você contratou e depois você tomar muito vice, eu achei pior. Então, por isso que o Cruzeiro ficou em segundo e meio e o Botafogo segundo. Não, segundo, Cruzeiro e Botafogo segundo e meio. Entendeu? E agora o primeiríssimo lugar do nosso medalha de ouro, nosso César Cielo. Nosso. Agora eu não sei, Mas eu nosso não outro vejo ninguém. do vôlei. Serginho do vôlei. Temos o empate. Claro, empate, mas eu vou desempatar. O empate seria o Corinthians com 5 pontos e o Palmeiras com 5 pontos. Esse time de São Paulo. Esse time de São Paulo é foda. O Corinthians com 5 pontos e o Palmeiras com 5 pontos. O Corinthians ficou com 3 pontos porque é um time com maior seca, né? E maior seca de título. E 2 porque ficou, como posso dizer, ficou contratações, as piores contratações que o Corinthians fez. Por isso ficou em segundo. E o Palmeiras por quê? Ficou em segundo em rebaixamento e tomou 3 bastante goleada. Então o que eu fiz com o desempate? Aí com o desempate eu vi, pô, quem tem outros critérios, né? No vice, o Palmeiras é mais vice, mas o Corinthians tem um rebaixamento, entendeu? O Palmeiras é mais vice que o Corinthians, mas o Corinthians tem um rebaixamento. Então eu fui no confronto histórico e deu o Palmeiras, porque o Palmeiras perdeu mais pro Corinthians. Essa parte Então foi por isso difícil que escolher um deu o vencedor. Palmeiras. Mas Sei o zoando. Corinthians tá em primeiro, o Corinthians tá em primeiro, mas o Palmeiras só tá em primeiro com um degrauzinho assim. É só isso que muda. Então nosso ranking ficou assim: Atlético, Fluminense e Vasco, Botafogo e Cruzeiro, Corinthians e Palmeiras. Esses são os rankings dos times mais azarados. Sabe o meu errado? Eu pensei que só formaria 3, vai ter muito time azarado no Brasil, vai fazer o quê? Deu certo. É, galera, que assistiu o canal, tudo bom com vocês? Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo aí. Tomara que você me dê o apoio, o like, se inscrever, que eu só tô começando e é bora. Eu posso trazer mais vídeos assim, de curiosidades e estatística. Da hora. Se você quer que eu comente também, deixa no comentário aí a rodada esse negócio. É nóis, valeu.